Bom dia, queridos. Esse é mais um dia que o Senhor nos dá, um dia de paz, um dia de alegria, um dia lindo, com um sol maravilhoso lá fora para nós. O Senhor é mestre em nos abençoar e tem prazer em abençoar o seu povo, e como é bom isso, não é? Então eu quero compartilhar com vocês o texto que está lá em Mateus 14, a partir do 13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Glória a Deus pela palavra dele. A palavra começa aqui no verso 13, que ele dizendo: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Jesus estava entristecido, né? Jesus ouvindo isso ouvindo que tinham matado João Batista, que tinham colocado a cabeça dele num prato, que tinham, né, acabado com aquele que tinha sido o profeta, aquele que tinha vindo antes dele. João Batista perdeu a vida porque não negociou princípios do reino de Deus. E Jesus, primo dele, né, quando sabe da notícia que João Batista foi morto, entristecido, diz a palavra que ele retirou-se num barco para um lugar deserto à parte. Mas diz também que as multidões vieram das cidades seguindo por terra e foram levando para eles os enfermos. E Jesus, quando olha para aquela multidão, ele se condói, ele tem compaixão. A dor do outro para ele era maior do que a própria dor dele. Jesus estava vivendo o luto de um primo que caminhou com ele, que andou, que viu, né, que sabia que tinha preparado o caminho. E aquele momento de dor, aquele momento de luto, da morte, não impediu Jesus de olhar para os outros, não impediu Jesus de ver a dor do outro, não impediu Jesus de ir curar os enfermos, porque diz a palavra que ele se compadeceu daquelas pessoas. Que grande amor é esse de Jesus, queridos? Que grande amor é esse do Senhor, que vai além do que nós pensamos, que vai além do que nós entendemos. Que grande amor é esse que olha além da sua dor. Essas coisas que o Senhor nos ensina, que muitas vezes nós estamos olhando para nós, para nossas próprias vontades, para nossas próprias dores, e esquecemos de olhar para o outro, de ver a dor do outro, ou de dar o suporte necessário ao outro. Diz aqui o texto, continuando, que os discípulos vieram até Jesus e falaram: Jesus, nós estamos num lugar deserto, né, o sol já está né, morrendo, está se escondendo, então manda essa multidão embora enquanto ainda é dia. Manda eles para casa, porque não tem nada aqui perto onde eles possam comprar alguma coisa para comer. E Jesus fala para eles: não precisa ninguém se retirar daqui. Não precisa ninguém ir embora. Dá vocês mesmos alguma coisa de comer para eles. Naquele momento, Jesus estava confrontando aqueles discípulos. Naquele momento, ele estava incentivando os discípulos a entender que eles tinham algo para dar. E o Senhor nos ensina isso: nós temos algo para dar. Nós sempre temos algo para oferecer. Nós sempre temos algo que nós podemos compartilhar. Aqui no texto de Mateus não fala, mas no de João, lá em João 6 fala que André, um dos discípulos, viu algo diferente. Tinha um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. E André olha e fala assim: peraí, nós temos aqui 5 pães e 2 peixes. André acreditava que aquele pouquinho que tinha ali, Jesus podia fazer uma grande coisa para aquela multidão toda que estava. Uma visão diferenciada, uma visão de reino, uma visão que está com o olhar no outro. Eu tenho pouco aqui, mas eu posso compartilhar. O que eu sei, eu posso dar. O que eu aprendi, eu posso ensinar também. Então, queridos, o Senhor nesse texto aqui, Ele nos ensina tantas coisas. Ele mostra para nós que nós somos capazes de fazer mais do que nós temos feito. Que nós somos capazes de ir acima da nossa dor para poder ver a dor do outro. Que nós podemos olhar ao nosso redor e ver o que tem de bom para poder compartilhar.
Os outros discípulos falaram assim, mas da onde que nós vamos tirar? Nem 200 denários daria para comprar pão para essa multidão toda. E aonde que a gente ia arranjar pão que desse para todo mundo? Mas André tem uma visão diferenciada. Ele fala assim, peraí, tem um rapazinho aqui que trouxe de casa o lanchinho já pronto. Tem uma pessoa aqui que trouxe o lanche pronto e ele vai compartilhar esse lanche com todo mundo. Quem tinha que fazer o milagre era Jesus, não era André. André só tinha que acreditar. André chamou o menino, pegou o pão, pegou o peixe e Jesus fez o milagre. É isso que o Senhor tem nos chamado para viver, queridos, esse tempo hoje, de fazer coisas diferentes com aquilo que o Senhor nos dá. Jesus pegou o lanche de alguém para alimentar a multidão. Deixa ele pegar o que você tem para dar para alimentar a multidão que está aí faminta, sedenta de Deus. Deixa ele pegar o que está aí dentro de você e multiplicar para aqueles que estão aí perdidos, sem direção, ansiosos. Deixa o Senhor fazer isso. É contigo que Jesus tem contado. Então deixa o Senhor fazer através da tua vida. Seja aquele que traz o lanche para alimentar. Seja aquele que é capaz de dar você mesmo o lanche, o alimento, porque é o Senhor quem tem provido na tua vida. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós nessa manhã. Que nós sejamos provedores para a vida de outros. Que nós deixemos mesmo as nossas dores de lado para poder ver a dor do outro também. O Senhor cuida de nós e nós precisamos cuidar de outros. Que o Senhor te abençoe, te dê um dia cheio da graça, que continue falando aí ao teu coração, ministrando a palavra dele, porque a palavra dele é viva. Ela vai continuar ardendo aí e vai continuar falando aquilo que ela tem para falar. Amém? Beijo no coração, que o Senhor possa abençoar vocês.